Vocês têm Bíblia aí na mão? Eu gostaria de começar falando que não é obrigado você namorar porque chegou 16 anos, 17 anos. Você não é obrigado a namorar. Mas eu queria falar que eu gostaria de ensinar você como namorar, porque é impossível você não chegar nessa fase. Você vai ter 15 anos, 16, 17, e os que são menos de 12, pode ouvir, mas vocês não precisam nem se preocupar com isso agora. Agora, se você é de 14 para frente aí, você pode prestar bem atenção, porque daqui a pouquinho você está com 17, 18, e você vai precisar dessa orientação. Quando a idade chega, você vai ter que saber namorar. E eu queria ensinar como a Bíblia ensina você a namorar. E você tem que namorar com os princípios bíblicos, ok? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. Eu vou esperar você achar esse texto. 2 Tessalonicenses 4. Eu não sei se a Lely teria como projetar, eu creio que não, projetar a Bíblia, será que acha? Se conseguir, ia ser joia. Pode projetar só em inglês. Eu quero que você leia comigo esses textos aqui, tá? 2 Tessalonicenses, fica no Novo Testamento. Quem está com a Bíblia vai lá para o meio, lá para frente. 2 Tessalonicenses está depois de Efésios, Colossenses, aí Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, aí você vai, 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Ok, então deixa eu checar aqui. 1 Tessalonicenses, 4, versículo 3 ao 5. Atenção, hoje nós vamos falar sobre o corpo. Eu quero que você entenda a importância do seu corpo, tá? A Bíblia diz assim, 2 Tessalonicenses 4, verso 3, porque 1 Tessalonicenses, porque esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação. O que significa? Que vos abstenhais da prostituição. Eu vou falar o que é prostituição, mas eu vou falar rapidamente agora. Prostituição é ter sexo com outra pessoa sem ser casado com ela. Então, verso 4. Cada um de vocês saiba possuir o seu próprio corpo em santidade e honra. O versículo 5, não na paixão da concupiscência, isso é, ou da cobiça sexual, não no desejo sexual, como os gentios que não conhecem a Deus. Vocês sabem, todo filme americano que a gente começa a assistir, como que acontece? O casal se encontra a primeira vez, eles marcam um jantar, depois do jantar, o que acontece? Eles vão para a cama. Os americanos é assim, jantou, cama. É o que está aqui na Bíblia? Não na paixão como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6. Ninguém, presta atenção nisso aqui, ó. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão. Por quê? Porque o Senhor é vingador destas coisas, como antes já vos expliquei. Vocês deixam o dedinho aí, porque nós vamos ler outros textos, mas nós vamos voltar nesse texto, ok? Agora eu quero voltar no primeiro versículo que eu li, se vocês puderem deixar marcadinho, aí bota um papelzinho, não sei. Bota um dedinho, bota a folha aí, alguma coisa. Eu quero voltar para 1 Coríntios 6,18. Porque Paulo fala as seguintes palavras: fugir da prostituição. Eu quero que vocês prestem atenção nessa primeira palavra, fugir. Eu queria que vocês entendessem que Paulo não falou resistir à prostituição. Porque a prostituição, isso é, a atração sexual não é um pecado que se resiste. Deixa eu falar sério com vocês nesta tarde. Deus não fez o sexo para ser resistido. Deus fez a atração física para atrair. Então, como é que Deus faz um negócio para atrair e agora você tem que resistir? Por isso que a Bíblia não manda você resistir sexo. Ela manda você fugir
Presta atenção. Se você fica resistir, você está enganado, porque a Bíblia já sabia que você não ia conseguir resistir. Vamos de novo? 1 Coríntios 6,18. Qual é a primeira palavra? Flee. Eu queria perguntar, quando você foge é por quê? É porque você está bem? É porque você está conseguindo lidar com aquilo? Quando você foge de algo é por quê? É porque a única saída de sobrevivência é rachar fora. Quando você foge de um inimigo é porque não tem como você enfrentar ele, não tem como você vencê-lo. A única salvação é fugir. Todo mundo entendeu? Então fala comigo assim, fugir da prostituição. Agora, lembra mais uma vez, a Bíblia não mandou resistir os impulsos sexuais, não mandou resistir. Não é para resistir. Agora, interessante que tem um versículo na Bíblia que manda resistir. Quem sabe qual é? Exatamente. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse é Tiago 4:7. Diga comigo assim, resistir ao diabo. Agora, interessante, né? Tiago 4:7 manda resistir o diabo. Preste atenção, que o sexo é mais poderoso que o diabo. Presta atenção, vocês que estão olhando para mim. O sexo é mais poderoso, mais forte que o diabo. Por quê? Porque o diabo, a Bíblia falou que se a gente resistir, ele foge. E o sexo, se você resistir, ele vai embora? Ei, vocês estão olhando para mim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém aqui já fez uma oração pedindo para Deus tirar seu desejo sexual? Não precisa levantar a mão. Alguém já pensou em fazer essa oração? Ei, Deus vai responder essa oração? Não adianta pedir, foi Ele que colocou. Como é que Deus vai tirar de você uma coisa que Ele mesmo colocou? Explica para mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não vai jamais tirar o seu desejo sexual. Ele não vai tirar. Ele pode tirar um demôniozinho que está lá mexendo com aquilo. Mas o desejo sexual, o impulso sexual, os hormônios sexuais, Deus não vai tirar de você. Por isso que Deus não mandou você resistir. Ele mandou eu e você fugir. Quem pode dizer para mim o que é fugir? Ficar olhando de longe, se escondendo? Fazer de conta que não está ali? Como que é fugir, gente? Como que é? Correr. Fala comigo, rachar fora. Fala comigo assim, vazar. Agora vem cá, pastora, porque hoje você vai ser a minha... Está vendo esse mulherão aqui? O que você acha se eu ficar pertinho dela? É assim que é para fugir? Mas alguns de vocês estão lidando com sexo assim. Quando começa a namorar, você tenta lidar, não, pode deixar, Jesus me dá graça para resistir, Jesus me dá graça para resistir, essa irmã tão bonita que está aqui, Jesus me dá graça para resistir, Senhor me dá graça. Tem isso na Bíblia? Resistir o sexo e ele... O que a Bíblia fala? Foge. Aí, como é que você vai namorar? Se você tem que fugir da prostituição. Você tem que namorar assim, ó. Porque se você chegar muito perto, você está fugindo. Obrigado, pastor. Agora alguém abre comigo em Gênesis capítulo 39. Nós temos a história do rapaz que estava sendo assediado por uma mulher. Provavelmente ela era uma mulher muito bonita. E ela estava chamando ele para fazer sexo todo dia. Ela estava tentando a José todo dia. Gênesis 39. Quem tem a Bíblia, abre no primeiro livro da Bíblia, o capítulo 39,
o primeiro livro. Vou mostrar para você como a estratégia ao lidar com sexo é fugir. Se você não aprender a fugir, você vai cair no buraco. Gênesis 39, o versículo 10. Vamos falar o versículo um pouquinho antes, talvez ninguém nunca leu essa história, alguém não leu essa história ainda. Versículo 6, Potifar deixou tudo na mão de José, e ele não sabia nada a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e semblante, José era bonito, era isso aqui. E a mulher botou os olhos nele. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor colocou os olhos em José e disse: deita-te comigo. Podia ser mais claro essa cantada? A mulher chegou para ele e fala: eu quero que você vá comigo para a cama, e não estou brincando, e é isso aí, e acabou. Não estou fazendo nem gamezinho, estou sendo clara e honesta com você. Está escrito aqui na Bíblia. Mas ele recusou, no verso 8, ele disse à mulher: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo nessa casa, e entregou tudo na minha mão. Ele não é maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher dele. Como posso eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Ele tentou racionalizar com ela e conversar com ela. Quem aqui sabe que não adianta você conversar com o pecado, porque ele não vai concordar com você? Não tente racionalizar, não tente arrumar uma razão para conversar. Fala comigo assim: a única estratégia é fugir. Isso eu estou explicando para vocês no versículo 10. Entretanto, ela instava com José dia após dia. Essa não foi uma tentação que aconteceu só uma vez, ela acontecia todo dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Entendeu? José estava conseguindo resistir, tá? Mas no versículo 11 diz que sucedeu que certo dia que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, nenhum dos homens na casa estava lá dentro. Em outras palavras, estava só ele e a mulher. Então, o que ela fez? Ela, pegando na capa, na roupa dele, disse: deita-te comigo. Mas o que ele fez? Deixando ele a capa na mão dela, resistiu à mulher. Right? Tem algum homem aqui, tem algum jovem aqui que está preparado para fugir de uma menina? Tem alguma menina aqui de Deus que está preparada para fugir daquele namorado que vai querer fazer isso e fazer aquilo? Porque a Bíblia está dizendo que a única forma é fugir. Pastora, vem cá de novo, pastora. Porque é tão bom ficar perto de você que eu não quero fugir. 2 da manhã, nós estamos no telefone. Bolinha para lá, bolinha para cá. Eu não quero fugir de você, eu quero estar perto de você. É assim ou não é? Quanto mais você conversa, mais dá vontade de fugir ou mais dá vontade de ficar perto? Alguém diz comigo: namorar é assim. Então, é um perigo namorar. Fala para mim se não é. Porque você vai ter que namorar e você vai ter que aprender a fazer isso. Mas quanto mais você está perto, o que você só pensa? Você só pensa nela. Saiu do telefone 2 horas, você vai dormir, você consegue dormir? Não, você só está pensando. Alguém está pensando assim: pastor, eu quero que chegue essa fase logo, eu quero namorar. É tão bom, eu quero namorar. Eu quero te ensinar como fazer. Tá bom? Obrigado, pastora. José, a mulher agarrou na capa dele, e ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Pergunta: José caiu em pecado com aquela mulher? Pergunta: José ia conseguir resistir àquela mulher? José já sabia que ela estava com aquele projeto todo dia, e ela estava tentando a ele todo dia. Eu só quero mostrar para vocês que a estratégia da Bíblia de ligar com a prostituição, com o pecado,
é que você tem que fugir dele, tá? Agora, deixa eu caminhar com vocês aqui no ponto número 2. O que é prostituição? É sexo antes do casamento. Você sabe, todo mundo lá no mundo pagão faz isso. Eles são prostitutos. What is prostitution? Eu estou no ponto 2 aí. Sex before marriage, ok? So, o desejo de Deus é que abstain from prostitution or fornication. Isso é, sexual intercourse between two people not married to each other. Se você não é casado, você não tem o direito de ter sexo com aquela pessoa. Essa é a palavra de Deus. Agora, tem alguns versos aqui que eu quero falar com vocês sobre esse versículo que está aqui, que é 1 Tessalonicenses 3, 1 Tessalonicenses 3, 4, o verso 3, que diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um saiba ter o seu corpo em santificação e honra, não na concupiscência da carne como os gentios. A vontade de Deus é que nós tenhamos o nosso corpo santo, nosso vaso santo. Porque terminei misturando a apostila, eu coloquei os versos em inglês aqui na apostila, em português, como vocês podem ver aí. Mas eu quero ir para o ponto 3, onde eu quero dizer: saber possuir o seu corpo em santidade e honra. Santidade e honra é quando você tem o seu vaso limpo. Eu coloquei esses dois vasos aqui para representar o seu corpo. O seu corpo é um vaso. Eu não sei qual desses aqui é a menina, não sei qual desses é o menino. Só sei que esse vaso é o corpo. E Deus falou para eu e você manter o corpo em santidade e honra. Deus estava pensando em duas coisas quando Ele falou isso. Primeiro, Ele estava pensando nele, porque Deus é o primeiro morador desse vaso. Quem mora dentro de você? Fala assim: eu sou templo do Espírito Santo. Sou a primeira pessoa que mora dentro de você é o Espírito Santo, certo? Quando Deus pediu para você manter o seu corpo santificado, a primeira pessoa que Deus estava pensando era nele, porque Deus não quer morar dentro de um corpo sujo. Agora, esses vasos estão limpos aqui. Sabe o que esse tape vai significar? Quando você peca, você coloca uma mancha no vaso. Quando você vive no pecado sexual, você mancha o vaso. Seu vaso estava puro, mas agora ele tem uma mancha, ele tem uma marca feia. O seu vaso agora, o seu corpo, não está mais santificado. Ele está cheio de umas coisas que não era para estar. Ele está profanado. Em inglês ele está defiled. Ele está corrupted. E Deus falou para mim e para você que Ele não quer que o nosso corpo seja corrompido. Ele não quer que o nosso corpo tenha as marcas do pecado, porque a primeira coisa é que Deus é o primeiro habitante desse corpo. Fala comigo assim: Deus é o primeiro que mora dentro de mim. Só Deus quer morar numa casa sem mancha, sem problemas. Só que agora esses vasos aí ficaram todos manchados, todos marcados. Porém, Deus não estava pensando só nele. Deus estava pensando na pessoa com quem você vai se casar. Porque um dos presentes que você tem para oferecer à pessoa com quem você vai se casar é o seu corpo. O seu corpo é um presente que é preservado para o dia do casamento. Se o seu corpo está manchado, qual o presente que você vai dar para aquela pessoa com quem você vai casar? O corpo manchado que você teve relacionamento com esse, com aquele, com aquela outra pessoa. Cada relacionamento sexual é uma mancha no seu corpo. E o pior é que não é só uma mancha. Todo relacionamento sexual que um ser humano tem, ele faz um casamento no mundo espiritual. Se você não sabia, toda relação sexual que uma pessoa tem é um casamento no mundo espiritual. Esse vaso aqui casou 1,
2, 3, 4, 5, 6 vezes. Está casado com 6 pessoas. Agora, o casamento não foi na prefeitura, não foi na lei e não foi na igreja. Foi apenas com uma relação sexual. Os demônios, eles habitam nas relações porque é uma relação espiritual. Uma relação sexual é uma relação espiritual. Então, os espíritos daquela relação acompanham a pessoa quando ela tem aquela relação. E quando você vai casar, aqueles espíritos estão lá para entrar no seu casamento junto com você. Tem um americano que ele foi casar e na semana do casamento dele ele teve um sonho, que ele estava no altar da igreja e a noiva dele estava esperando por ele. Só que tinha um monte de mulheres junto com ela. E a noiva perguntou no sonho: quem são essas meninas que estão aqui? Ele falou: são todas as minhas ex. E elas estão indo conosco para o nosso casamento. Sabe aquelas manchas? São todos os relacionamentos que, quando Deus falou para mim e para você, guarda o seu vaso em santidade e honra. Vamos santificar o vaso aqui. Pelo sangue de Jesus aqui, vamos purificar. Pediu perdão de todo pecado de prostituição. Pediu perdão de todo pecado sexual. Confessou. Mandou os demônios saírem. Falou para Deus que não ia ver pornografia. Falou para Deus que não ia namorar com intimidade sexual. Foi purificando o vaso, porque queria uma vida santa para Deus. O vaso voltou a ficar santo de novo. Quem quer casar com um vaso santo? Quem quer casar com um vaso manchado? Quem quer levar um vaso manchado para casa? Agora pergunta: você vai ser um vaso santo ou você vai ser o vaso manchado que aquela pessoa vai levar para casa? Quando Deus falou, eu quero que vocês guardem o vaso em santidade, Ele estava pensando não só nele, Ele estava pensando nele e nessa pessoa com quem você vai se casar. Então Ele falou: não andem no desejo da lascívia, é o meu ponto 4. Lascívia é lust, é sensualidade, desejo sexual, correr atrás do prazer sexual. Escute, você precisa ter cuidado quando é jovem, para que os seus pensamentos não sejam levados pelo inimigo a ficar concentrados nessa área, a sua imaginação presa num desejo de uma intimidade sexual. Isso às vezes não começa assim. No final dessa apostila eu vou dizer como é que começa. As coisas não começam assim. Às vezes elas começam apenas com um desejo de ter alguém, com uma carência emocional. Começa apenas com uma pessoa que você começou a ser amigo com ela. Começa apenas com algo que é normal do ser humano. Desejar ter alguém na vida para a gente gastar um momento juntos, para a gente sair juntos, para a gente se divertir. Todo ser humano tem que entrar por esse caminho. Por isso que a palavra de Deus, ela não ignora o fato de que nós temos que namorar, nós temos que desenvolver uma relação com o sexo oposto, porém a Bíblia nos diz como fazer isso. E aqui nós vamos andando para ir terminar. Agora eu quero que você leia o versículo 5 de 1 Tessalonicenses 4, porque diz assim: não defraude ninguém nisso a seu irmão. Não defraude a seu irmão, porque o Senhor é vingador dessas coisas. Em inglês, na NIV, está escrito assim: that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because the Lord is the avenger of all such. NIV. The New American Bible says that do not take advantage or exploit a brother in this matter. Presta atenção, tomar vantagem de alguém nessa área, because the Lord is an avenger. E the New American Standard Bible says, and no one violate the rights and take advantage of his brother or sister in this matter, because the Lord is the avenger. O que é defraud? Defraudar. Está escrito aí na apostila em português, está escrito na apostila em inglês, no final da primeira página. É roubar através de fraude. Tomar algo para si, valendo-se de meios ilícitos ou ilegais. Roubar, expoliar. Vem cá, pastora, de novo, por favor.
Eu quero sugerir para vocês todos que estão aqui, que o jovem solteiro, ele precisa saber começar um relacionamento com a pessoa do sexo oposto e desenvolver amizade. Alguém fala comigo, amizade. O que é amizade? Conversar. Você pode sair para passear. Você tem um tempo com a pessoa, você começa a conhecer a pessoa, você pode fazer um lanche com ela, sair um tempo, gastar com ela. Eu estou falando de gente entre 15 e 18 anos. Quem está entendendo o que eu acabei de falar? Não tem ninguém aqui com mais de 20, ok? Só uma, esquece dela. Inclusive, já vai casar, já? Quem entendeu o que eu falei? Eu queria perguntar, quando que uma pessoa com 16 anos vai casar? Quando? Daqui a 6 meses? Se você está com 16 anos, você vai casar quando? Então você não pode desenvolver uma relação muito profunda agora. Quem entendeu o que eu falei? Você tem que saber desenvolver a amizade. E essa amizade tem que ser light. Você nem sabe se essa é a pessoa que vai ser a pessoa da sua vida. Um dos erros que o solteiro comete é quando ele começa a conhecer alguém. A primeira coisa que faz, rapidamente, é entregar o coração. Quando você está conhecendo alguém, você está conhecendo alguém. Mas o que acontece às vezes com o solteiro é que você já se apaixona pela pessoa sem conhecer ela. Right? E você vai conhecer depois que se apaixonou por ela. E aí quando você vai conhecer, o que você descobre? Que não era aquela pessoa, a pessoa melhor para você. Mas qual o problema agora? Você já caiu por ela. You fall in love, you fall for her. Você já está apaixonado. Como resolver esse problema? É aí que começa um conflito. Porque você precisa ter graça no seu coração para saber ter uma amizade e se divertir, porque o solteiro não vai ficar só dentro de casa agora, sem fazer nada, e não pode sair com ninguém, não pode falar com ninguém. Você precisa saber desenvolver amizades sem entregar o seu coração. Porque você precisa ter tempo. Você não vai poder casar em 6 meses, você não vai poder casar nem 1 ano. Você começa a namorar com 16, você vai casar com 17? Já está tudo prontinho. Ele já tem a casa, ele já tem a faculdade, ele já tem um monte de dinheiro guardado, está tudo certinho para comprar uma casa com 18 anos, verdade? Vocês têm que ir devagar nessa questão de começar uma relação. E qual a dificuldade? A dificuldade é porque se apaixonar é descer o carro numa ladeira. Quando você está conhecendo alguém, você está literally falling. Você está literally falling in love. E quando você está falling in love, qual o desejo que dá? Pisar no freio ou soltar e apertar o acelerador? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vocês estão por fora. Fala comigo, é uma coisa boa. Come on, church. É uma coisa boa. É fácil de pisar no freio numa coisa boa? Então tá bom. Então eu vou falar uma coisa aqui que eu gosto de falar de vez em quando. Eu não sou fã do Roberto Carlos, que é um cantor brasileiro. Todo mundo entendeu o que eu falei? Vocês não conhecem o Roberto Carlos. É só nós que somos da velha guarda que conhecemos. Mas o Roberto Carlos tem uma música, a música do caminhoneiro. A música do caminhoneiro, ele está falando do amor da vida dele, mas ao mesmo tempo ele está falando que ele está dirigindo o caminhão. E ele está falando assim, ó: vou correndo ao encontro dela, coração está disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Cara esperto, inteligente. O que ele está falando? Eu estou indo nessa. Essa relação está boa, eu estou conhecendo essa menina, eu estou indo ao encontro dela, o coração está disparado, mas eu ando com o pé no freio, com cuidado, não me arrisco na banguela. Vocês não sabem o que é banguela? Porque no Brasil os carros são de marcha. E quando você está com a marcha, você põe ela no neutro, e aí o carro, ó, é isso que ele está falando. Então, gente, não é fácil
você começar a desenvolver uma relação e não ir longe demais. Eu comecei falando da prostituição porque é lá onde termina as relações que você não consegue segurar. E você precisa aprender, amor, senta um pouquinho, obrigado. Você precisa aprender a segurar o seu coração. Agora, defraudar sexualmente é você prometer a outra pessoa, iniciar a outra pessoa, excitar a outra pessoa numa coisa que você não pode dar agora. Eu queria perguntar, você começa a namorar uma pessoa, jovem de 16, 17, 18 anos, 20, eu não quero saber. Às vezes você tem 25 e pode fazer a mesma coisa. Você pode ter 40 e fazer a mesma coisa. Você começa a sair com a pessoa. Gente, fala para mim aqui, ó, fala sério aqui, fala sério. Hoje eu estou falando de namoro. Quando uma pessoa do sexo oposto está saindo com a outra, aquele negócio é bom ou não é? Fala comigo assim, gente, só para ajudar vocês. Fala assim, é bom. Fala assim, é bom demais. Então o que acontece? A pastora foi embora, minha namorada foi embora. Ah não, ela está aqui. Okay. Digamos que ela tem 15 anos e eu tenho 17. Tá? Mas eu ainda estou na high school. Meu pai tem que me dar dinheiro para minha gasolina. Eu não tenho dinheiro. Se eu for levar ela para o lanche, eu preciso de dinheiro e eu não tenho esse dinheiro, porque eu não tenho um trabalho ainda. Eu queria perguntar, eu posso casar semana que vem? Agora presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Vem cá, minha linda namorada, vem cá. E eu estou usando ela aqui, mas eu quero que você pense na sua e eu quero que você pense no seu namorado, tá? Ela é fofa ou não é? Maravilhosa ou não é? Ele é fofo demais ou não é? Hã? Ele é fofo ou não é? Fala para mim. Fala, ele é lindo. Você faz bilhetinho para ele ou não faz? Você escreve cartinha ou não escreve? Hã? Você faz plano secreto debaixo da coberta ou não faz? Pensa nele a noite inteira ou não pensa? Claro que pensa. Então, quando você está perto dele, você está mal arrumada ou você está toda bonitona? Então, os meninos aí, se você for sair com essa menina, você vai de qualquer jeito? Você vai com o melhor perfume, aquele que, caramba, se ela sentir, ela já sai derrapando assim. É ou não é verdade? A minha pergunta para você é só essa aqui. Você pode casar semana que vem? Só um pouquinho. Quando você passa perto dela com aquele perfume assim, ou quando você está conversando com ela, que dá vontade de ficar chegando mais perto, só para sentir aquele cheiro. Você está prometendo o que para ela? Você está fazendo ela sentir um desejo por uma coisa que você não pode dar para ela agora. Isso é defraudar. Defraudar é prometer para o outro, excitar o outro, fazer o outro desejar uma coisa que você sabe que você sabe que você sabe que você não pode dar para ele ou para ela agora. Quem entendeu o que é o defraudar? Agora só um pouquinho. Eu falei que quando você, a menina, sai com o seu namorado, você sai com a roupa mais feia, você está prometendo o que para ele? Olha essa beleza que você vai ter. Olha essa beleza que você vai ter. Olha isso. Olha isso. Quero te perguntar, você pode dar isso para ele agora? Então você pode oferecer tanto assim para ele agora? Isso é que é defraudar. Vamos ler de novo o que quer dizer defraudar? Está na apostila. Minha namorada, pode sentar, para você não ficar cansado. Está na apostila, vamos lá. Defraudar sexualmente, o que é? Prometer ao outro, iniciar. Ah, dá uma paradinha aqui. Sabe aquelas caríciazinhas que você vai fazendo, que nunca vai chegar, você não tem intenção de chegar. Fala assim, não vai chegar a lugar nenhum. Claro que não vai chegar a lugar nenhum, porque não pode chegar. Mas o que você está fazendo? Iniciando a pessoa num caminho
que você não sabe onde ele vai dar. Presta atenção, defraudar é prometer ao outro, é excitar o outro naquilo que não pode dar agora. Nem a moça pode entregar o seu corpo para esse namorado agora, nem o rapaz pode dar o seu corpo para essa moça agora. Então os dois ficam tentando, vem cá minha namorada, fica tentando resistir um ao outro. Resistir, como é que você resiste uma coisa tão boa? Explica para mim. Como é que você resiste uma coisa tão boa? Como você resiste? Jesus não mandou resistir, Ele mandou fugir. Ele não falou resistir à prostituição, fugir da prostituição, tá? Agora, vocês vão ler comigo Provérbios capítulo 6, obrigado mais uma vez. Quem está gostando da aula hoje? Aleluia. Olha, Provérbios capítulo 6, o versículo 27. Todos esses versículos hoje são de namoro, tá? Provérbios 6, 27 diz assim: pode alguém tomar fogo no seio sem que os seus vestidos se queimem? Presta atenção, gente. Pode alguém botar fogo, pegar fogo no seu seio aqui, sem queimar a roupa? O que a palavra de Deus está dizendo? Não tem como você começar a incitar os desejos sexuais sem terminar tirando a roupa. É isso que ele está falando. Vamos ler de novo. Can a man scoop fire into his lap without his clothes being burned? Can a woman scoop fire into her lap without her clothes being burned? Vem cá, minha namorada, de novo. Ela é maravilhosa ou não é? Dá vontade de tocar ou não dá? Dá vontade de tocar ou não dá? Quanto mais toca, o que acontece? Mais vai esquentando. Vai esquentando? Vai esquentando ou não? Glória! Tem como você colocar fogo no seu seio sem queimar a roupa? Tem? Tem como? Quem está falando isso? É o pastor Daniel ou a palavra de Deus? Agora olha para o versículo 28. Como alguém pode andar sobre brasas sem queimar os seus pés? Gente, sexo é quente ou é sem graça? Você não chama aquele cara de que ele é hot? Você não fala que aquela menina é hot? Por que ela é hot? Fala assim, ela é brasa pura, pastor. Ela é brasa, meu filho, que vai queimar os seus pés. Você começa a andar naquela brasa. O que Provérbios está falando? Can a man walk on hot coals without his feet being scorched? Tem como um jovem, um homem, uma mulher... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou falando essa palavra para vocês só porque vocês têm 14 anos, 15 anos, 16, 17 anos, 18 anos. Não. Você pode ter 50 anos, acontece a mesma coisa com você do que acontecia quando tinha 15. Você pode ter 70, diminui um pouquinho, mas continua do mesmo jeito. Você sabia que as pessoas não perdem os seus hormônios porque estão com outra idade? Eles podem diminuir um pouco, mas as tentações são as mesmas, o caminho é o mesmo. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: tem 4 coisas que eu não entendo: o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar, o caminho da águia no céu e o caminho de um homem com uma mulher. E por que não entende? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer.
Alguém diz comigo assim: Deus me deu uma poderosa energia que eu preciso saber administrar. Pergunta para vocês, vou fazer uma perguntinha aqui, só para eu vou dar uma pausa na minha classe aqui. Alguém quer aprender de Deus como lidar com isso? Ou você quer deixar o negócio rolar do jeito que vier? Quem quer aprender a lidar com isso? Você prefere aprender como lidar com os seus hormônios, com os seus sentimentos, com o sexo oposto? Ou você quer soltar o caminhão no neutro e ir na banguela? E ver onde que vai dar? Fala para mim se não é assim que as pessoas do mundo fazem. Fala assim: nós não somos do mundo. Ei, Deus tem uma forma de você se relacionar com o sexo oposto. Eu li o versículo 28, 29, e o verso 30, o verso 29 diz assim: aquele que entrar a mulher do seu próximo não ficará inocente quem a tocar. So, if he sleeps with another man's wife, no one who touches her will go unpunished. Eu queria que você pensasse o seguinte: se você estiver namorando com uma pessoa hoje, você não pode ter certeza se essa pessoa vai ser o seu marido, vai ser a sua esposa. É verdade ou não é? Talvez você pode estar namorando com a esposa de outro homem. Já pensou isso? Talvez você pode estar namorando hoje com o marido de uma outra mulher. Você já pensou nisso? Você já pensou que o que você fizer com essa pessoa, você pode estar incorrendo nesse versículo aí? O que você está fazendo com ela, você está fazendo com a esposa de um outro homem? Ou o que você está fazendo com essa pessoa, você está fazendo com o marido de uma outra mulher? Talvez você que está colocando lá a manchinha nele. Você quer ser essa pessoa responsável por fazer isso? Fala que não. É claro que não. Right? Você quer ter um relacionamento que Deus possa guiar você, tá certo? Agora, na segunda página, eu quero terminando aqui. Onde começa esse perigo todo? Esse perigo não começa, às vezes, mal, ele começa puro. Ele começa apenas com uma atração do sexo oposto, uma carência emocional, um desejo de ter alguém. Ou começa apenas com a necessidade de ter uma relação com o sexo oposto. Que quando você está no final da adolescência, você passa a ter essa necessidade. Tá? Como eu falei, você começa a tentar sair com alguém, porque você precisa namorar. Agora, a paixão do coração é aquilo que eu falei, você não pisa no freio e o coração toma conta e você vai correndo rápido demais. Gente, quem está falando com vocês aqui é alguém que foi jovem na igreja e eu me apaixonei cedo. Com 16 anos eu estava namorando uma moça da igreja. Ela cantava no coral e eu regia o coral. Mas eu tinha 16 anos, eu podia casar? Então, gente, eu passei essas coisas, de estar apaixonado, de esperar um tempo para que o relacionamento pudesse amadurecer e eu pudesse amadurecer para ter condições de me casar. Agora, presta atenção, eu trabalhava na igreja e ela trabalhava na igreja também. Vocês podem imaginar, se esse namoro fosse impuro, o que ia acontecer? Vocês podem imaginar o sentimento de culpa, de acusação do inimigo, quando você está fazendo uma obra de Deus na igreja, e você está namorando com alguém, e o inimigo está sempre empurrando você para tentar explorar mais o lado sexual da relação, e aí o inimigo quer levar você para o sentimento de culpa, ele quer acabar com a sua liberdade no Senhor, ele quer fazer você estar dentro da igreja, cheio de culpa, e você não poder tomar Santa Ceia, porque você sabe que você fez o que não devia essa semana, e que você estava na carne. Alguém diz assim: eu não quero isso para mim. Por isso que você precisa orar, e botar esses versículos para você meditar. Quando você começar uma relação com alguém, você não entregar o coração de uma vez, e muito menos entregar o seu corpo, e não tentar influenciar a outra pessoa, instigar ela na relação sexual. Pergunta aqui: é possível a gente ter um namoro sem explorar a área sexual?
é uma questão de decisão. Você não defraudar a pessoa, você não prometer para ela algo que você não pode dar agora. É possível sim. Agora eu quero falar dessa frase que está aqui. Quando não é hora de entregar o coração. Tem um filme chamado Fools Rush In. Quem já viu esse filme? É um filme antigo, mas é um filme que essa frase ela vem justamente que ela significa isso aqui, ó. It is foolish to take action if one does not know much about what he or she is doing. Ei, deixa eu falar algo aqui. Quando você começa o namoro com alguém, ou você está querendo gostar de alguém, e você está querendo começar a namorar, porque você é um jovem, você é uma jovem da casa de Deus. Mas você tem certeza das coisas agora? Você tem certeza que você vai casar amanhã? Esse namorado tem certeza do que vai acontecer? Não, ninguém tem certeza de nada. Só que fools rush in. Olha as meninas, olhem para mim. Você precisa aprender a guardar o seu coração se você estiver namorando um menino da igreja. Porque ele não sabe o que está fazendo ainda direito. Em que sentido? No sentido de que ele não tem certeza do futuro ainda. Os meninos, se você está namorando com alguém da igreja, você não pode tomar tantas decisões sérias ainda, porque você não sabe do futuro ainda. Fools rush in, porque eles se apressam a fazer coisas que eles não têm condições ainda de ter as respostas. E aí eu queria passar para esse ponto aqui, quando você sabe que um relacionamento já não é aprovado pelo Senhor. Deixa eu falar para vocês que quando eu estava na igreja, às vezes eu fazia planos de sair com alguém, eu fazia planos de pedir alguém para sair, e eu já ouvia o Espírito Santo falar comigo, nem pensa. Quem sabe do que eu estou falando? Que você ouve a voz do Espírito Santo. Em outras palavras, eu já sabia que não era para fazer, mas nem sempre eu obedecia. Quantas vezes eu desobedeci o Senhor e eu comecei o namoro que não era para começar. Eu estava em desobediência, em rebelião contra o Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu sofri a consequência do pecado da rebelião. Eu queria ler para você, quando você sabe que Deus já está falando com você, que não é para ter aquele relacionamento, mas você quer. Não adianta ninguém falar o contrário, porque você quer. Olhe para mim, vocês, eu fiz isso. Eu sei o que é desobedecer a Deus, quando Ele está dizendo para mim, não entra. E aí eu queria ler para você 1 Samuel 15, 23, porque quando você já sabe a vontade de Deus e você desobedece, você está cometendo o pecado da rebelião. Eu espero que você não seja um jovem rebelde ao Espírito Santo. Que quando você começar a namorar, você ouça a voz do Espírito, você aprenda a obedecer Ele. Em 1 Samuel, capítulo 6, o versículo 23, capítulo 15, verso 23, Samuel diz para Saul: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Quando você sabe a vontade de Deus, e às vezes a vontade de Deus se revela como? Os pais não estão aprovando aquele relacionamento, e você sabe que não tem aprovação, mas você quer, então você vai em frente na desobediência. Escuta, todo aquele que desobedecer ao Senhor, aos sinais que Deus dá, está se preparando para uma destruição. Então eu vou terminar essa palavra, que não é muito fácil, mas eu precisava trazê-la para vocês. Eu vou terminar mais uma vez com 1 Coríntios 6, 18. E a palavra ali está: fugir da prostituição. Então, ponto 3 da apostila, lá na segunda página, flee fornication. A King James está dizendo assim: every sin that a man doeth
is without the body. Já pensou nisso? Se você mentir, é fora do corpo. Se você roubar, é fora do corpo. Se você fazer uma outra coisa, é fora do corpo. Mas quando você comete um pecado sexual, esse é um pecado contra o corpo. Na versão internacional, Standard International Version, diz assim: keep on running away from sexual immorality. Any other sin that a person commits is outside the body, but the person who sins sexually sins against his own body. E a outra versão é New Living Translation, o mesmo verso diz: run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one. For sexual immorality is a sin against your own body. Como eu falei no começo dessa mensagem, você comparar Tiago 4,7, que diz: resistir ao diabo e ele fugirá. Comparar com 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. O diabo você pode resistir, os seus hormônios você não pode resistir. Se alguém tentar brincar com seus hormônios e tentar resistir, você não vai conseguir. A palavra de Deus já está dizendo. José fugiu da mulher de Potifar, foi a única forma dele escapar. Davi não. Davi ficou lá no palácio e começou a ver a mulher tomando banho, e aí ele terminou matando o marido dela e trouxe uma grande desgraça para a sua vida, porque o sexo não foi feito para ser resistido, ele foi feito para ser uma atração entre o sexo oposto. Então, quando você está numa situação que você está vendo uma erupção sexual, você tem que fugir dela. O único escape é fugir. Alguém fala comigo: o único escape é fugir. Então, se você está se vendo numa situação assim, que às vezes você não está numa situação assim, então você está bem, você pode lidar com a situação sem estar sendo tentado. Mas se você está sendo tentado, a situação é fugir. Agora, eu quero terminar mesmo, já estou indo para o final aqui. Na segunda página, o ponto 3, em inglês está dizendo assim: do not, isso é, em inglês está dizendo assim: desecrating the sanctuary of my body. E em português está falando: profanando o santuário do meu corpo. O verso que eu quero ler agora é 1 Coríntios 3,17. Aqui eu vou para o final, mas eu queria que você prestasse atenção no que esse versículo diz. 1 Coríntios 3,17. As versões em português estão com uma versão que não está muito exata. Por exemplo, a NIV diz assim: aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Mas essa não é a melhor palavra. Vê se faz sentido. Aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Espera aí, mas ele já destruiu o santuário, então como é que Deus vai destruir o que ele já destruiu? Não faz sentido. Essa versão não está muito boa. Eu vou te apresentar 3 versões aqui desse versículo. Primeira delas, eu quero te apresentar aqui a King James. A King James fala assim: if any man defile the temple of God, God shall destroy him. So, o que é defile? Eu coloquei a translate dessa palavra defile aí. Defile é to make foul, to make dirty, to make unclean, pollute, taint, debase. Em português é tornar sujo, tornar impuro, poluir, manchar, rebaixar. O santuário de Deus é o nosso corpo, e você pode defile o santuário. Isso aqui é um santuário defiled. Outra versão diz corrupted, porque quando está sem nenhuma mancha, ele não está corrupted, ele está limpo, ele está completamente limpo, santo, é um vaso santo. Porém esse daqui está defiled. Ele está destruído? Não está destruído, ele só está defiled, ele está profanado, ele está sujo. Sabe o que significa defiled? Profanado, sujo. Significa em inglês unfit for service. O que é unfit for service? Desqualificado para serviço. O santuário de Deus, que é o nosso corpo, precisa estar santo, não pode estar corrompido.
Eu gostei da última versão que está aqui, ó. Basic English Bible. Diz assim: If anyone makes the house of God unclean. Aqui está. O seu corpo é a casa de Deus. If anyone makes the house of God unclean, isso é unfit for service, God will put an end to him. Unfit, unclean as dirty, filthy, impure, defiled, polluted, unhealthy. É isso que o pecado sexual faz com o nosso corpo. Esse vaso aqui está quebrado? Ele está inteiro, mas ele está defiled, ele está impuro, ele precisa ser purificado, ele precisa ser lavado, ele precisa ser confessado, ele precisa que a pessoa se arrependa das coisas que profanaram esse vaso, porque ele não quer que Deus destrua esse vaso. O verso está dizendo assim: o vaso que está defiled, Deus vai destruir. O vaso que está profanado, Deus vai quebrar ele. Mas você não quer que Deus quebre o vaso, você quer que Deus salve o vaso. Então você vai e pede perdão ao Senhor. Você vai e fala para o Senhor: Senhor, purifica o meu vaso. Senhor, santifica o meu vaso. Senhor, eu quero consagrar o meu vaso santo ao Senhor. Quem quer fazer isso essa noite? Eu quero ler mais um versículo só. Nós vamos terminar com esse versículo aqui, que é 2 Timóteo 2, versículo 20. Eu quero orar por vocês hoje, tá? Para que o seu corpo não seja defiled. Segunda Timóteo 2:20 fala assim: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. O que Deus está dizendo é: numa casa, como a igreja, tem um monte de vasos. Nem todos estão purificados, nem todos estão limpos. Uns estão ali profanados e são para uso desonroso. Estão sendo usados para um uso desonroso. Porém, tem outros que são santos, que estão sendo usados para uso honroso. Agora veja o verso 21 que diz: se alguém se purificar dessas coisas. Lembra quando eu tirei aqui as manchas desse vaso? Que esse vaso estava se purificando, porque esse vaso falou assim: eu não vou ser defiled, eu não vou ser unfit for service, eu quero o meu corpo santo, eu não vou profanar o meu corpo com atividade sexual fora da hora, porque o sexo, ele vai corromper o meu corpo. Se alguém se purificar dessas coisas, o verso diz, será vaso para honra, santificado, útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Qual é a primeira frase do próximo versículo? A frase é: foge também das paixões da mocidade. Isso é, mais uma vez aparece aqui a palavra fugir. Gente, eu nunca tive a chance de falar com vocês sobre esse texto, essa é a primeira vez. A razão de eu estar fazendo isso é porque alguns de vocês estão chegando na idade de começar a namorar. E você precisa entender que namoro é amizade, namoro na igreja é você sair com alguém para conversar, para gastar um tempo, para se divertir. E você precisa aprender a fazer isso, porque você não vai ficar até 25 anos sem namorar. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Você tem que começar a namorar em algum ponto. Você tem que saber ter essa relação com o sexo oposto. Porém, se você começar a notar que o negócio começou a esquentar demais, e começou a pegar fogo, e quando começa a pegar fogo, você tem que tirar a roupa, você tem que clamar por ajuda de Deus e começar a fugir. Não tem como resistir. A Bíblia não diz resistir o sexo, ela diz fugir das paixões da mocidade. Eu quero orar hoje pela consagração do seu corpo ao Senhor. Quem quer fazer isso? Quem quer santificar o Senhor, o seu corpo? Quem quer ser um vaso, quando você encontrar aquela pessoa que você vai se apaixonar pela pessoa certa, sabe aquela pessoa de Deus para você?
Sabe aquele vaso perfeito de Deus para você? Você quer ser um vaso perfeito para Ele também? Você quer ser um vaso limpo para ela também? Então eu quero que você hoje diga para o Senhor: hoje eu quero santificar o meu corpo para a pessoa que o Senhor tem para mim. Eu quero saber fugir da prostituição. Eu quero saber ter namoro com o sexo oposto de uma forma pura. Eu quero andar igual o Roberto Carlos, com o pé no freio, não me arriscar na banguela. Quando eu encontrar essa pessoa maravilhosa, que eu for correndo ao encontro dela, eu puxar no freio e eu saber ir devagar. Alguém diz comigo assim: não entregar o coração. Eu sei, vocês falaram, mas não dá para saber assim, só falando. Porque é tão difícil não entregar o coração. Queria dizer que eu mesmo quebrei essa regra várias vezes, porque ninguém me ensinou isso. Eu não sei se tivesse me ensinado, se eu queria aprender também, porque na época era tão bom andar por aqueles caminhos de desobediência, e eu paguei altos preços. Vamos começar as orações agora. Primeira oração que eu quero pedir você para fazer, e nós vamos orar no lugar que a gente está mesmo. Nós só vamos ficar de pé. Eu queria que nós orássemos primeiro agora sobre o tempo de namorar. Não é porque você está com 10 anos de idade que você não pensa em namorar. Porque hoje é incrível. Eu acho que as crianças estão pensando em namorar desde a hora que nasce. E eu queria que você entregasse para Deus esse pensamento agora. Você falasse para Deus assim: se você tem 8 anos, você está aqui, 10 anos, você está aqui, estou falando com você. Você falar para Deus: Senhor, eu quero entregar ao Senhor o tempo que eu devo começar a namorar. Eu não quero começar um relacionamento fora da hora. Quem quer fazer essa oração comigo? Quer falar para Deus assim: eu quero que o Senhor seja a minha alegria. Eu quero que o Senhor me dê alegria na minha família, no meu trabalho, na minha escola, para eu esperar o momento que eu preciso começar a namorar. Eu não quero começar um namoro fora da hora. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento os teus filhos que estão aqui, essas crianças lindas, esses teus filhos chamados para servir o Senhor. Alguns deles estão muito jovens ainda, Senhor. Estão iniciando a adolescência. Estão com 8, 9, 10 anos, 11, 12, 13, 14. Eles vão contemplar tudo isso que eu acabei de falar hoje. Eu quero pedir ao Senhor que prepare eles agora para a vida do relacionamento. Alguém diz assim para Deus: Senhor, guia o meu caminho com o sexo oposto, na hora certa, à maneira do Senhor. Agora, se você puder, ora pela tua vida sentimental agora, nesse momento. Abençoa ela. Diz para Deus: eu não quero me preocupar com isso fora da hora. Eu quero cuidar dos meus estudos. Essa é a minha prioridade agora. Eu quero servir o Senhor, orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor. Não quero me preocupar com isso agora. Eu quero que o Senhor dirija meus pensamentos. Senhor, toma agora as orações de dedicação da vida sentimental dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Se você está um pouquinho mais adulto e você está com 14, 15, 16 e você está pedindo a Deus um namorado, eu queria que você orasse agora. Se você está pedindo a Deus uma namorada, eu queria que você orasse agora. Falasse com o Senhor: eu quero namorar na hora certa. Pode falar para Ele. Eu quero a pessoa certa do Senhor. E eu quero ter sabedoria para não namorar na carne. Eu quero santificar o meu corpo ao Senhor. Pode falar para Ele. Eu santifico o meu corpo ao Senhor. Eu não quero, Senhor, profanar o meu corpo. Eu quero que o meu vaso seja puro, seja santo. Eu não quero usar o meu corpo para prometer à pessoa uma coisa que eu não posso dar para ela antes da hora. Lembra disso. Eu não quero defraudar aquela pessoa, Senhor,
quando eu começar o namoro. Eu não quero namorar na carne. Eu não quero, Senhor, ficar tocando na pessoa para prometer para ela, para excitar ela numa área que eu não posso satisfazer ela antes da hora. Eu não quero cometer o pecado da defraudação. Eu quero obedecer o Senhor. Então me dá graça, Senhor. Me dá sabedoria. Me dá poder do Espírito Santo. Alguém diz para Deus assim: eu consagro meu corpo ao Senhor. Agora pede ao Senhor assim: me purifica, Senhor, de qualquer profanação na área sexual, dos pecados sexuais da minha família, dos demônios, Senhor, que vêm talvez de gerações. Fala para o Senhor: me guarda desses demônios. Guarda a minha vida sexual, Senhor. Guarda o meu vaso puro. Guarda o meu vaso santo, para santificar a presença do Senhor em mim. Agora, se você puder, ora com tuas palavras aí. Ora pelo teu corpo, santifica ele ao Senhor. Entrega ele ao Senhor agora. Entrega ele ao Senhor agora. Entrega ele ao Senhor agora. O Senhor recebe as orações dos teus filhinhos, das tuas filhinhas, dos pais que estão nesse lugar, clamando por seus filhos, dos pais que não estão aqui, em nome de Jesus. Eu quero proclamar algumas palavras sobre vocês hoje à noite. Amém? Agora eu vou proclamar uma profecia sobre vocês, tá bom? Então vai ser um momento profético agora, como pastor de vocês. Eu quero abrir o caminho de Deus na frente de vocês. Amém? Estenda as mãos assim para o Senhor. Estenda as mãos assim para Ele. Eu proclamo agora que o Espírito Santo vai guiar vocês na vida sentimental. Eu proclamo agora que o Senhor vai guardar os seus caminhos dos demônios e de trazer as pessoas erradas na vida de vocês. Eu proclamo agora o sangue de Jesus sobre cada moço, sobre cada moça que está aqui, cada jovem, cada jovem. Eu proclamo que 2024 não vai ser um ano de carne, para viver na carne, vai ser um ano para viver no Espírito. Eu proclamo agora que você não vai desenvolver relacionamentos errados, na hora errada, você não vai se apaixonar por pessoas erradas. Põe a mão no teu coração, um minutinho, por favor. Diga assim: Senhor, guarda o meu coração de se apaixonar pelas pessoas erradas. Deixa a mão aí, eu vou orar agora. Eu proclamo agora que o Espírito de Deus abençoe essa mão e guarda esse coração. Esse coração é para amar o Senhor, é para servir o Senhor, é para cuidar das coisas do Senhor, é para terminar a escola, é para buscar uma profissão, é para se preparar para um casamento antes dele chegar. Eu abençoo este coração. Eu proíbo agora que você envolva este coração em relacionamentos que o Senhor não tem para você. Eu proclamo que o Senhor abre o caminho na frente de você, para você ser guiado à pessoa que Deus tem para você. Alguém diz assim: Deus é grande o suficiente para guiar os meus passos para a pessoa certa. Eu recebo graça para esperar essa pessoa na minha vida. Fala para Deus assim: enquanto eu não souber quem é a pessoa certa, eu vou namorar com sabedoria, sem entregar o coração e sem entregar meu corpo, em nome de Jesus. Eu vou pedir a pastora para ela orar por vocês agora. O que tiver no coração dela, ela vai orar, e vocês continuem, porque o Senhor está operando. Talvez eu volte a orar ainda. Enquanto o pastor estava ministrando, o que veio no meu coração, porque às vezes muitos estão falando assim: eu nem estou namorando, mas tem outros pecados que chegam muito cedo, que eu que trabalho com a área de libertação, e eu quero dizer que a pornografia, ela entra muito cedo. Ela tem chegado nas crianças de 4ª série, 5ª série está chegando a prostituição. Às vezes você está aqui, mas talvez você não está namorando, mas você está vendo vídeos errados na sua casa. Está profanando a sua mente, porque você não consegue assistir essas coisas sem pecar com o seu corpo, levar na masturbação e fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então eu quero orar por você, por pureza, para que você se arrependa, porque essa fase de jovens a gente sabe. Então você sabe o que você assiste, você sabe o que entra na sua mente. Então o Senhor, Ele quer purificar a sua mente, Ele quer purificar os teus olhos, né? E quantas coisas a gente vê as meninas muito novas já entrando nessa área, mas o Senhor, Ele quer proteger o seu coração, Ele quer proteger você. Então eu quero que você feche os seus olhos agora.
E você vai pedir: Senhor, eu aplico o sangue de Jesus nos meus olhos e na minha mente. Tantas pessoas, elas já trazem esses vídeos para você quando você é pequeno ainda. É pequeno ainda que ele entra. Esse demônio, ele entra com você muito jovem. Eu quero clamar o sangue de Jesus contra a prostituição, que chega contra você, contra a sua casa, desde quando você é pequeno. Eu estou falando com o espírito da prostituição agora, que quer tocar você quando você ainda é uma criança. É no nome de Jesus que eu cancelo a obra do espírito de prostituição. Pode vir da tua família, de onde ele estiver. Eu cancelo agora esse espírito que quer tirar a sua pureza, que quer tirar a sua santidade. É no nome de Jesus que eu declaro sobre ti pureza, eu declaro sobre ti santidade, eu declaro a bênção do Senhor na sua mente, que o Senhor cure a tua mente agora. E eu sei que muitos de vocês já tiveram esse acesso. Agora eu vou clamar pelo sangue de Jesus para apagar essas imagens. Escute bem, para apagar as imagens. Você sabe que eu estou falando com você. Então você vai orar junto comigo, vai falar: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu abri aqueles vídeos, que eu entristeci o Senhor, e eu apago toda a imagem de prostituição da minha mente, dos meus olhos, tudo aquilo que entrou no meu subconsciente, eu cancelo agora pelo sangue de Jesus. Eu te abençoo nesta noite, com a pureza na tua mente, com a pureza nos teus olhos, porque a palavra do Senhor diz: se os teus olhos forem puros, ei, pureza vai haver naquilo que você olhar, mas se os teus olhos forem sujos, você vai olhar com maldade. Então o Senhor quer que você tenha olhos puros nessa noite. Põe a mão nos teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os olhos desses jovens. Purifica os olhos. Purifica os olhos dessa noite. Purifica o pensamento, a mente agora. Tudo que entrou, tudo que, Senhor, sujou, Senhor, o subconsciente, a mente desses jovens, eu cancelo agora pelo sangue de Jesus. Eu declaro olhos puros, eu declaro jovens puros, Senhor, jovens que vão, Senhor, para o altar puros, Senhor, jovens que vão se casar puros, Senhor. Eu abençoo esses jovens essa noite, Senhor, para que eles sejam guardados e protegidos por Ti, em nome de Jesus, amém? Então, estende as mãos. Senhor, eu quero dar graças a Ti essa noite, por essa palavra. Que o Senhor guarde, Senhor, esses jovens. Guarde, Senhor, cada um deles aqui, eu te peço. Cobre eles com Teu sangue. Senhor, que eles saibam esperar no Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. E eu quero declarar, Senhor, sobre eles a bênção do Senhor. Que eles possam esperar em Ti, Pai. Para que eles possam ser felizes, ó Pai, e não, Senhor, serem frustrados. Eu abençoo cada um deles essa noite, para que eles sejam guardados nessa fase, Senhor, onde o mundo está tão mal. Senhor, que eles sejam guardados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Uma orientação quando você sentir que quer começar a namorar com uma pessoa. Quando você quer a bênção de Deus, a primeira coisa que você faz é conversar com seus pais. E quando eles começam a caminhar com você e aprovando você, você já tem uma bênção de Deus. E aí a segunda bênção é quando você começa a falar com o seu pastor: pastor, eu estou gostando de uma pessoa aí, eu estou querendo namorar essa pessoa, pastor, ora por nós, pastor, nos cobre com o sangue de Jesus, pastor. Quando você faz isso, você começa a ter uma segunda bênção de Deus no seu relacionamento. Entendeu? Agora, quando você começa a fazer as coisas por trás, escondido dos pais, escondido do pastor, escondido das pessoas, porque você não quer que as pessoas saibam, você já está nas trevas e você já está chamando o inimigo para aquela situação, entendeu? Então, ande na luz. Eu não estou dizendo que você não pode namorar. Eu estou ajudando você a começar a namorar do jeito certo. Primeira coisa, aprovação dos pais. E os pais que eu falo, não é só os seu não, é os da moça também.
É os dois pais, não é só um não, é todo mundo. Entende? Todo mundo de acordo, porque a bênção vem da família. Depois, a bênção da igreja. E aí, vocês acompanhados pelos seus pais e líderes, o diabo não vai tocar no relacionamento. Vocês vão caminhar na sabedoria. Gente, eu tinha 18 anos, eu namorava a irmã que cantava no coral e eu regia o coral da igreja. Então, o pastor me acompanhava. Eu não podia casar. De fato, eu não casei com aquela moça, eu casei com essa. Mas naquela época, o pastor me acompanhava. Então, não comece as coisas por aí de qualquer jeito, escondido, fazendo errado. Entendeu? Ah, mais uma coisa. Não namore uma pessoa descrente. Porque ela não tem o Espírito de Deus. E a diferença é essa. Se ela não tem o Espírito de Deus, qual é o Espírito que ela tem? Eu não quero saber quão fofo ele é. Eu quero saber se ele fala aleluia. O gatinho não pode só falar miau, não. Ele tem que falar aleluia. Ela é um violão, mas ela canta hino ou ela só toca? Pastor, ela é um avião. Ele é um avião que voa para o céu ou voa para outros lugares? Para onde que esse avião vai te levar? Se você se unir com uma pessoa não crente, você já está pedindo um problema. Então, não tenha olhos para pessoas não... Olha para mim um minutinho, por favor. Eu estava estudando na high school e eu convidava o pessoal da minha classe para ir na igreja. E eu tocava já. E um dia uma menina da minha classe foi na escola. E a menina ficou apaixonada por mim. Porque ela chegou na igreja, viu eu tocando. Ela não via eu assim na escola. Então, ela pediu para namorar comigo. Presta atenção, eu não tinha namorada. E a menina pediu para namorar comigo. E eu disse não. Porque ela não era crente. Porque eu estava honrando a unção de Deus na minha vida. Agora, um crente e pedir para o não crente para namorar, dá vontade de te dar uma surra, né? Porque você já sabe que não é para fazer assim. Então é o seguinte, peça uma pessoa de Deus, tá bom? Deus abençoe. Então agora estende as mãos que eu vou te abençoar. Você vai descer para